Olá, gente querida. Hoje é segunda-feira, 21 de março. Nós estamos vivendo a terceira semana da Quaresma. Hoje a Santa Palavra de Deus nos traz um texto muito bonito que fala da universalidade da graça de Deus, oferecida também aos pagãos, aos gentios. É um texto que nos ajuda a vencer todo o bairrismo, toda a xenofobia, todo o preconceito contra os diferentes de nós. Lucas 4, de 24 a 30. Jesus, vindo a Nazaré, disse ao povo na sinagoga: Em verdade, eu vos digo que nenhum profeta é bem recebido em sua pátria. De fato, eu vos digo, no tempo do profeta Elias, quando não choveu durante 3 anos e 6 meses, e houve grande fome em toda a região, havia muitas viúvas em Israel. No entanto, a nenhuma delas foi enviado Elias, senão a uma viúva que vivia em Sarepta, na Sidônia. E no tempo do profeta Eliseu, havia muitos leprosos em Israel. Contudo, nenhum deles foi curado, mas sim Naamã, o sírio. Quando ouviram estas palavras de Jesus, todos na sinagoga ficaram furiosos. Levantaram-se e o expulsaram da cidade. Levaram-no até ao alto do monte sobre o qual a cidade estava construída, com a intenção de lançá-lo no precipício. Jesus, porém, passando pelo meio deles, continuou o seu caminho. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Minhas irmãs e meus irmãos, nesse texto aparecem 2 elementos teológicos que são muito próprios e muito caros ao evangelista São Lucas. O primeiro é esse elemento da resistência. E nesse caso a resistência é da parentela de Jesus, ou ao menos dos seus concidadãos de Nazaré. Mas outro elemento importante é perceber que os dons que Jesus oferece, a salvação que Jesus oferece, é aberta universalmente a todos. Vamos então olhar com mais calma o que Jesus quer nos dizer com esse texto que hoje ele nos apresenta a partir do capítulo 4 do Evangelho de Lucas. Nós sabemos que anterior a esse texto, temos a visita de Jesus à sinagoga de Nazaré. Jesus lê o texto do livro do profeta Isaías, capítulo 61. Jesus assume aquele texto como sendo a base para a sua missão, para o seu ministério público. E logo em seguida começa a resistência. Resistência dos seus compatriotas. E Jesus diz: olha, seguramente vocês vão me citar aquele ditado popular: médico, cura-te a ti mesmo. Faça também aqui entre nós aquilo que nós ouvimos que você fez lá em Cafarnaum. Isto é, o povo de Nazaré queria um messianismo milagreiro. Queria que Jesus fosse o Messias, mas um Messias para resolver os problemas concretos do povo de Nazaré. Afinal de contas, ele é da nossa cidade, então ele tem que resolver esses problemas concretos, dando-nos comida, curando os doentes, resolvendo as coisas de modo muito concreto e definitivo. Jesus rejeita essa mentalidade. Jesus não aceita ser um Messias tapa-buraco, um Messias milagreiro, um Messias fantasticoide. Não aceita.
E isso, obviamente, provoca a resistência, a raiva e a rejeição ainda maior da parte do povo de Nazaré. Jesus começa o texto do evangelho de hoje, então, dizendo: nenhum profeta é bem recebido em sua pátria. E aí ele dá dois exemplos. O primeiro exemplo é o profeta Elias. No tempo da grande seca de Israel, quando não choveu durante 3 anos e 6 meses, houve uma grande fome na região. Elias foi enviado não às viúvas da Galileia, não aos pobres de Israel, mas Deus enviou o profeta Elias a uma viúva de Sarepta. Isso está em 1 Reis, capítulo 17, versículo de 1 a 7. Então, com toda a resistência do povo israelita, Deus manda Elias a uma viúva de Sarepta, na região da Sidônia, e lá o profeta Elias fica hospedado na casa dela. Durante o período em que Elias lá está, não lhe falta nada. A farinha não falta, o azeite não falta. Elias cuida do bem-estar daquela família, daquela mãe com o seu filho, porque estavam prestes a morrer de fome. O segundo exemplo que Jesus cita: o profeta Eliseu também foi muito rejeitado no território de Israel. Mas o profeta Eliseu curou um leproso pagão, Naamã, o sírio. Pior, ele era general do exército sírio. 2 exemplos, então, que Jesus dá de 2 profetas. Ele, Jesus, como profeta, também foi rejeitado em sua pátria. Elias e Eliseu foram rejeitados em Israel e Deus os mandou. Elias a Sarepta, na Sidônia. Eliseu mandou que ele curasse o sírio Naamã nas águas do Rio Jordão. Ora, quando Jesus conta essas 2 histórias, Eliseu, 1 Reis, capítulo 17, Naamã, 2 Reis, capítulo 5. Quando o povo escuta Jesus na sinagoga falando sobre isso, eles ficam mais irados ainda, ficam furiosos. E por que ficaram furiosos? Exatamente porque eles têm uma mentalidade de um Messias bairrista, um Messias cheio de preconceito, um Messias que viria somente para os hebreus, para os judeus, somente para o seu clã, somente para o seu povo. Um messianismo marcado pela xenofobia. Não havia graça de Deus para os de fora. Com esses 2 exemplos, Jesus está dizendo que a incredulidade dos nazarenos, a falta de fé dos nazarenos, possibilitou o ensinamento de Jesus sobre a graça universalística. E ele, como Messias, será um Messias parecido com os 2 profetas. 2 profetas que cuidam de pagãos, cuidam daqueles que estão fora. Ninguém é profeta em sua pátria, mas ao mesmo tempo a missão de Jesus tem caráter universal. Diante da resistência dos nazarenos, Jesus relembra a rejeição dos israelitas a Elias e a Eliseu. E relembra também como a graça de Deus é aberta universalmente. Elias, no caso, a uma viúva de Sarepta, Eliseu a um sírio, general do exército do Império Sírio. No final do texto, querem matar Jesus. A ira, a raiva, o rancor é tão grande que querem jogá-lo do precipício do monte sobre o qual a cidade está construída. Jesus passa no meio deles e segue o seu caminho. Essa é outra palavra típica da teologia lucana, o caminho. O caminho é símbolo da missão. O caminho é símbolo da pregação da palavra. O caminho é símbolo da subida para Jerusalém. Jesus segue o seu caminho, isto é, Jesus segue o seu ministério,
a sua fidelidade a Deus, a sua fidelidade ao seu povo. Com a graça de Deus aberta a todos os povos, a todas as culturas, a todas as gentes. De algum modo, esse texto é prefiguração daquilo que será a missão da igreja depois da morte e da ressurreição de Jesus. Missão aberta universalmente a todos os povos da face da terra. Minhas irmãs, meus irmãos, acolhamos também essa graça universal que Jesus nos traz e vivamos desta graça, de toda palavra que sai da boca de Deus, sem preconceitos, sem xenofobia, sem bairrismos, acolhendo, amando, mantendo a identidade. Obviamente, é importante reforçar a identidade, ter identidade, mas ao mesmo tempo abertos a todos os povos, a todas as gentes, a todas as culturas, onde o Evangelho também vai penetrar e vai, de certo modo, criar raízes no meio destes outros povos, destas outras culturas, que também precisam da salvação que Jesus opera. Um abraço a você, fique com Deus e sua Mãe Maria Santíssima. Eu os abençoo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Até amanhã, se Deus nos permitir.